Olá! Sejam todos bem-vindos! Meu nome é Rafaela e este é mais um episódio do IPAcast, nossa série de podcasts do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. Hoje falaremos sobre autoritarismo e homofobia nos regimes ditatoriais cubano e brasileiro. Para a construção desse episódio, usamos como base o artigo Autoritarismo e Homofobia, a repressão aos homossexuais nos regimes ditatoriais cubano e brasileiro entre os anos de 1960 a 1980. Nosso autor, Douglas Pinheiro, é professor da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, a UNB. Esse texto foi publicado nos cadernos Pagu no ano de 2018. Antes dos argumentos, é importante explicar que nosso autor se baseia em dois filmes para a escrita desse artigo. O brasileiro Tatuagem, de 2013, e o cubano Fresa y Chocolate, de 1994. O primeiro filme, Tatuagem, se passa no ano de 1978, em meia ditadura militar brasileira, onde um grupo de artistas forma uma trupe chamada Chão de Estrelas, que se apresenta no Nordeste com shows que provocam os padrões e a moral vigentes. Alerta de spoiler! No desenrolar do enredo, um jovem soldado conhecido como Fininha se apaixona por Clécio, um dos artistas da trupe. Daí parte a maioria das reflexões trazidas pelo filme. O segundo filme, Fresa y Chocolate, se passa na Havana de 1979, onde Davi, um estudante apaixonado pela Revolução, conhece Diego, um produtor cultural e homossexual descontente com o regime castrista. Na trama, é possível ver os diversos momentos em que Diego se coloca em desacordo com o regime cubano, e principalmente com a censura imposta aos homossexuais e as repressões sofridas disso. Enquanto Davi, um exemplo do homem novo de Che Guevara, vai se tornando tolerante às ideias de seu novo amigo após se conhecerem mais proximamente. O nosso foco do autor é mostrar como dois regimes autoritários e com perspectivas bem diferentes, como o cubano e o brasileiro, utilizaram de métodos parecidos de repressão à homossexualidade. No Brasil, a exposição pública de práticas homossexuais era tido como atentados à ordem pública e aos valores tradicionais. Nesse contexto, foram muitas as censuras praticadas pelo Estado, a fim de marginalizar essa comunidade de forma que ela não tivesse espaço para exposição, como o caso usado de exemplo pelo nosso autor, de proibição da participação de jurados afeminados em programas de auditório na TV. Com personagens que se destacaram e tornaram-se populares, como Clodovil, jurado no programa Silvio Santos, e Denner, jurado em programas do Chacrinha, surge o medo do Estado e das famílias tradicionais de desmoralização de seus filhos, que assistiam esses programas e gostavam de imitar os trejeitos e vozes desses jurados. Além da TV, também eram negadas práticas homossexuais em espaços públicos, ficando esses atos restritos à semiclandestinidade de cada casa ou a festas consideradas de libertinagem, como o carnaval, onde era possível se expressar sem sofrer tanta repressão. Esses meios de repressão eram também uma estratégia de guerra importada dos Estados Unidos e alavancada com o anticomunismo. Logo que tudo se considerava contra a ordem, fora dos padrões e imoral, era tido como uma apropriação de caráter partidário da esquerda, como cita o autor. A presença da homossexualidade na esfera pública e nos meios de comunicação não seria apenas uma ofensa aos valores tradicionais da família, mas também parte do processo de desintegração social que, se não provocado por forças comunistas, bem atendia seus interesses. Entretanto, quando analisamos o caso de Cuba, o lugar do homossexual nessa sociedade se parece muito com o caso brasileiro. Em Cuba, temos presente a ideia do homem novo, articulada por Che Guevara, onde um modelo novo de homem se formaria através de uma revolução na educação, deixando para trás o individualismo e isolamento, marcas da educação capitalista, para a criação de uma nova educação pautada em 3 pilares: a educação direta, promovida pelo Estado, a educação indireta, formada pela pressão social, e a autoeducação, que são as reflexões individuais resultantes da pressão exercida pela sociedade. Dessa forma, a constante vigilância social aos indivíduos se torna uma prática comum na Cuba desse período, sendo frequentes as denúncias de atos homossexuais ou a suspeita deles por vizinhos e pessoas do círculo social. Aspectos muito bem representados no filme Fresa y Chocolate, em cenas onde Diego aparenta preocupação ao receber Davi em sua casa, pois sabe que está sendo vigiado e pode ser denunciado pelos vizinhos.
Esse medo é principalmente acentuado devido a atitudes do próprio regime castrista no início da Revolução, como a criação das UMAPs, que eram centros de trabalho, onde eram levados para trabalhar na plantação de cana religiosos, principalmente as testemunhas de Jeová, artistas e intelectuais, que eram contra a Revolução, além dos homossexuais, assumidos ou não. Nosso autor ainda ressalta a criação de UMAPs exclusivas para homossexuais, onde um testemunho relata a presença de uma placa na entrada, no centro de uma dessas UMAPs, que dizia: "O trabalho os fará homens", e que lembra muito uma placa presente no campo de concentração de Auschwitz: "O trabalho vos libertará". Dessas UMAPs foi possível tirar alguns dados, onde estima-se que foram internados entre 30 a 40 mil jovens, dos quais parte morreu por torturas, abusos ou suicídio, e outra parte ainda acabou hospitalizada com traumas psiquiátricos. Além dos relatos de tentativas da criação de uma cura gay, através de experimentos de choque, dos quais ainda não existem muitos testemunhos. É possível ver que, diferente do que se falava na mesma época no Brasil, a ideologia de esquerda representada aqui por Cuba também não tinha pretensão de incluir diferentes orientações sexuais ou identidades de gênero. Pelo contrário, as reprimiu da mesma forma violenta, através de agressões e marginalização. Alerta de spoiler, de novo. No filme brasileiro, a trupe sofre repressão militar e escárnio social. No filme cubano, Diego vê a necessidade de recorrer ao famoso Porto de Mariel e migra para os Estados Unidos, em busca de sua liberdade, demonstrando que duas ditaduras em países diferentes e com princípios ideológicos diferentes utilizaram da mesma política com essa parcela da população, a marginalização e a repressão. Por isso, nosso autor e nós do IPAcast atentamos à necessidade de se rever as políticas voltadas para a comunidade LGBTQIA+, ainda hoje, e revisitar essa história com mais atenção, reconhecendo suas lutas e conquistas. Bom, terminamos aqui então mais um IPAcast. Lembro mais uma vez que somos um grupo de estudos e pesquisa sobre intelectuais e política nas Américas, presente na Unesp, campus de Franca, e é extremamente importante para nós que você nos ajude, compartilhando e curtindo o nosso podcast, para que continuemos criando conteúdos de divulgação científica nesse modelo fácil e que todo mundo gosta. Obrigada pela atenção e até a próxima!